Olá, você já parou para prestar atenção sobre as necessidades de cura que você tem demandado? A gente vive tanto para fora e correndo tanto, prestando tanta atenção no que está lá fora, que não prestamos tanta atenção no que está aqui dentro de nós. Esse exercício de avaliar-se a si mesmo, de perceber-se a si mesmo, vai sempre nos levar numa consciência mais apurada de nós e sobre nós. E é uma verdade que não podemos questionar nesse tempo que estamos vivendo. Somos uma geração carente de cura. E Ele é a nossa cura. O Senhor Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, Ele é a nossa cura. Eu quero compartilhar um texto bíblico de Lucas 8, já começamos a trabalhar esse texto no programa anterior, e esse texto de Lucas 8, que traz a narrativa de Jairo e sua filhinha de 12 anos, única filha, que adoece e logo depois morre, e como que o Senhor trabalha a vida de Jairo a partir dessa necessidade familiar. O texto diz assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: Olha, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Esse texto sagrado, ele traz uma história muito simples, muito conhecida, e como eu fiz na semana passada, quero fazer também nessa semana, dar um foco não na cura da doença daquela menina ou da ressurreição, porque ela morre logo depois, mas pensar no que foi curado na vida de Jairo, o pai dessa menina de 12 anos. Eu falei na semana passada que ele foi curado da sua pseudo-soberania. Também falei que ele foi curado das suas falsas prioridades e também das suas falsas amizades. Eu quero seguir e prestar atenção em outros pontos aqui desse texto. Os versos 52 e 53 que não foram lidos aqui, vai dizer o seguinte: E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. O 53 diz: E riam-se dele, sabendo que estava morta. Ele também foi curado das falsas percepções. Olha que coisa interessante. No primeiro momento que nós temos aqui na cena, é quase que em um só som, num grande coral, todos afirmando: ela está morta. Esse era o ponto de vista da multidão. E, porventura, poderia tornar-se o ponto de vista de Jairo. Acreditar apenas naquilo que os seus olhos humanos, meramente carnais, estavam contemplando. E o que estava diante dos seus olhos, de fato, era sua filha morta. No entanto, o próprio Senhor Jesus olha para aquela mesma cena e diz: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. A cena é uma só, mas o ponto de vista é distinto, é diferente, inclusive contraditório. No entanto, ele precisou escolher um lado. E é possível que, se não fosse a intervenção de Deus naquela história, ele ficaria com a percepção da multidão. Mas ainda bem que Cristo estava por ali e pôde oferecer a Jairo o seu ponto de vista e disse: Olha, Jairo, ela não está morta, mas ela dorme. Ele planta no coração de Jairo esperança. Ele planta no coração de Jairo a fé, a capacidade de crer naquilo que não estava sendo visto humanamente. Portanto, ele foi curado das suas falsas percepções. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por vezes temos sensações e usamos essas sensações como critério da verdade. Ao olhar para algo e dizer: olha, eu estou sentindo que, e você faz uma afirmação como se fosse categórica. Eu diria: não acredite nas suas emoções. Não estou dizendo para você descartá-las, porque somos humanos e temos sensações, e elas fazem parte da nossa vida, elas têm uma importância, mas não deem às suas sensações ou percepções todo o crédito, porque há momentos em que as nossas sensações, aliás, boa parte das vezes, as nossas sensações e percepções, elas falham, elas fracassam. Eu diria, entre o que você pensa e o que Deus pensa, fique com a opinião de Deus. Entre o que você sente e a Bíblia revela, fique com a revelação eterna da palavra de Deus. Entre a sua percepção ou ponto de vista, fique com o ponto de vista de Deus. Foi isso que foi curado também na vida de Jairo.
ele estava vivendo a partir do ponto de vista humano e ele agora transcende para ver a partir do ponto de vista da fé, que o faz olhar para aquela cena e acreditar, para além daquela cena, numa resposta que Deus o Pai lhe daria. Também ele foi curado, da cura dos sonhos sepultados. Perceba, filha única, o texto vai dizer que ela estava quase fazendo 12 anos, então estava muito perto do seu aniversário. Tenta imaginar você, pai, mãe de uma filha de 12 anos, e o aniversário está se aproximando. Quantos planos, quantos sonhos. Imagine, ainda mais falando dos judeus que comemoravam e bastante, celebravam e bastante, eram festeiros. Imagine os sonhos frustrados, a festa de aniversário que não ocorreria, a família que não iria reunir para celebrar a vida daquela menina, os amigos que não se ajuntariam. E pensando mais adiante, uma menina que não iria se casar, ela não teria filhos, ele, portanto, não seria avô. Imagine um mundo de coisas que foram furtadas dele a partir do momento em que a notícia chega, a sua filha está morta. Sonhos que foram sepultados. Mas o Senhor vem para ele e diz, olha, a sua filha não está morta, mas ela dorme. E diz a palavra que depois de um certo momento, o seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Não se dá de comida a mortos, mas a vivos. E o sonho sepultado agora é curado. Ele, como pai, tem o direito de sonhar de novo. A mãe também tem o direito de sonhar de novo. A própria menina poderia agora ter sonhos novamente. O Senhor é aquele que cura as nossas falsas percepções, mas é o Deus também que cura os nossos sonhos sepultados. Quais foram os sonhos que ao longo da sua história de vida você viu sendo sepultado? Ou você mesmo, ou você mesma sepultou? E talvez você olhe agora e diz, tarde demais. Não, nunca é tarde demais. Em Deus, pela fé, sonhos que morreram ou sonhos que foram sepultados podem ser ressuscitados. Eu diria, para além dessas duas observações de hoje, que ele também foi curado do senso equivocado de fim. O texto está dizendo, ela morreu. Jesus dizia, não. A multidão dizia, sim. Inclusive começaram a rir dele, dizendo, você está incomodando o mestre por uma coisa que não faz mais sentido? A Bíblia diz que o Senhor é alfa e ômega, princípio e fim. Ele começa tudo e ele tem o poder de botar o ponto final nas coisas. Nada acaba até que Deus diz que acabou. Não existe ponto final até que esse ponto final seja dado por Deus, o Criador, o Senhor, inclusive o Senhor da vida. E esse texto sagrado mostra que num dado momento o senso de fim estava ali posto. A menina tinha morrido. E era um senso, humanamente falando, equilibrado, mas à luz da vontade de Deus, um senso equivocado de fim. Só acaba quando Deus diz que acaba. E aqui temos um momento especial em que os pais ficam maravilhados, porque essa menina volta à vida, os sonhos são ressuscitados, a percepção de Jairo e sua esposa é curada, ele percebe aquilo que Deus havia lhe dado como ponto de percepção, ou ponto de vista, e agora ele tem um privilégio de entender que não era ponto final. A história iria continuar. Havia reticências. Às vezes a gente acha que acabou o relacionamento, que acabou a expectativa na vida profissional, que acabou, de repente, a possibilidade de você recomeçar alguma área da sua vida. Esse senso de fim faz parte da vida humana, seja inclusive o senso de fim da própria vida. Mas temos que entender que, por muitas vezes, o nosso senso de ponto final ou de fim está absolutamente equivocado, porque existe Deus que pode fazer com que histórias que foram dadas a elas, pontos finais, continuem. E abra-se uma reticência no lugar do ponto final e Deus continua escrevendo histórias maravilhosas e o fim só é fim quando Deus disse que é fim. Portanto, até lá, temos que ter fé, esperança, expectativa. Eu diria por último que ele também curou Jairo da dor da morte. A morte é um inimigo terrível e quando ela está diante de nós como ameaça ou como fato, ela nos transtorna. Falar que alguém lida bem com a morte é uma conversa. Você pode lidar menos pior do que um outro, mas ninguém lida bem com a morte. A morte é um inimigo terrível, tenebroso. E a dor da morte também é algo terrível. O espírito dessa menina volta. O que ele estava vivendo ali era uma dor avassaladora, que eu chamarei aqui de dor da morte. E o Senhor vai curar esse homem da dor da morte.
Por vezes essa dor da morte é curada com um consolo, porque há momentos em que nós iremos ser recolhidos. Para essa menina, houve aqui o privilégio da vida ser estendida. Para outros, a vida vai ser encerrada. Seja de um jeito ou de outro, ele pode nos curar da dor da morte. Portanto, para além da cura dessa menina ou da restauração da sua vida, Jairo foi curado das suas falsas percepções, dos seus sonhos sepultados, do seu senso equivocado de fim e também da dor da morte. Esse é o Deus que Jairo conhece, esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que cura. Que Ele nos ajude a sermos por Ele mesmo curados daquilo que precisamos ser curados.